Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para que eu e você, mais um dia, possamos estar sendo direcionados pela palavra poderosa do Senhor. Quero deixar hoje para vocês uma palavra que vem para nos corrigir, para nos dar direção e para que nós possamos estar cada dia mais aos pés do Senhor, buscando a presença do Senhor, pois a presença do Senhor é santa, a presença do Senhor é que nos leva, é que nos mantém de pé, é que nos mantém vivo. Pois quando Obed-edom recebeu a presença do Senhor na sua casa, a sua vida em 3 meses foi transformada, a sua vida, a sua casa, tudo mudou, tudo prosperou. Então, o que nós precisamos é da presença do Senhor. Então, que nós possamos cada dia mais buscar uma porção cada vez maior desta presença do Senhor na nossa vida. Nós estamos em falta com o Senhor e às vezes queremos buscar o Senhor somente nos momentos difíceis. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele nos atende, Ele nos socorre nos momentos de desespero. Porém, todavia, nós devemos também buscá-lo em agradecimento, buscá-lo em louvor, buscá-lo quando estamos felizes, buscar cada vez mais a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, em qualquer lugar. O Senhor tem que estar conosco, pois a palavra do Senhor diz que aquele que anda segundo os seus preceitos erra. Então é melhor que, Jesus disse que é melhor que andemos de dia para não tropeçarmos, não à noite, pois à noite não enxergamos. Jesus, ele deixou um segredo nessa frase. E qual é o segredo? Quando nós sabemos com quem andamos e como andamos, não temos menos probabilidade de estar errando e de estar, tropeçando. Agora, quando andamos no escuro, não discernimos direito, aceitamos qualquer um para estar do nosso lado, nós acabamos andando no escuro, sendo levados como cego, um puxando o outro. E o que é isso? O Senhor, Ele nos ensina cada dia mais a sermos prudentes, como águia, para vermos longe e como serpente que não deixa rasto. Então, temos que ser cada dia mais atentos a tudo que fazemos, mas não por astúcia, não para enganar, não como enganadores, nem como trapaceiros, mas sim com amor, para sermos o melhor, para darmos exemplo do que o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos diz em Provérbios 27, o verso 17 diz assim, ó, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, o que o Salomão está nos dizendo aqui nesse Provérbios é o seguinte, que eu e você somos ferramentas um do outro para nos forjar. Porque quando ele fala ali, ferro afia o ferro, quando você vai forjar uma faca, uma espada, o que for, você põe lá e bate com outro ferro nela, até ela ter a forma que você quer. Então, o homem não é diferente. Nós precisamos, claro que nós não vamos aí apanhar um, bater no outro, não. Mas o que eu quero dizer é assim, nós aprendemos um com os outros. Nós precisamos estar sempre com alguém que o Senhor coloca no nosso caminho para poder estar aprendendo, caminhando junto.
Veja que Jesus, quando despediu os discípulos, ele despediu de 2 em 2. Porque ele sempre disse que se um cair, o outro levanta. E ele também disse que o cordão de 2 dobras, 3 dobras, porque ele é a terceira dobra, não se desfaz tão fácil quanto o cordão de uma dobra só. O Espírito Santo está me trazendo aqui algo valiosíssimo, porque o que hoje não se tem mais é isso, cumplicidade. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela traz para nós esse direcionamento, porque é desta maneira que o Senhor cuida de nós. Preste atenção no que Tiago diz. Meus irmãos, não tenhas a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sardótico traje, e atentardes para o que traz traje precioso, e lhe disserdes, assenta tu aqui num lugar de honra, mas disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizerdes juízos de maus pensamentos? O que o discípulo está dizendo é assim, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes deixamos as pessoas que o Senhor coloca nos nossos caminhos ir embora, ou melhor, desprezamos elas e nos ajuntamos a pessoas ou bajulamos pessoas que nunca vão olhar para nós. E aqui não é somente o material, mas a pessoa em si. O Espírito Santo, ele diz que o Senhor Jesus, ele nos envia de 2 em 2 para que possamos estar sempre amparados um pelo outro. Nós vemos, desde que Jesus começou a juntar os discípulos, todas as vezes, nunca vemos uma só pessoa fazendo nada. É interessante porque o Espírito Santo me trouxe aqui agora à memória que quando o próprio Senhor enviou um anjo, o anjo para falar com Abraão, eram 2 anjos. É muito... E o que isso tem a ver? Não sei. Mas eu sei que o nosso Deus, ele é perfeito. Desde o início da criação. Eu sei dizer que o Senhor, ele tem esse cuidado. Quando ele enviou também o anjo para tirar Ló de Sodoma, eram 2 anjos. Porque nós não temos que viver só, isolados, pensando no que somos ou como fazemos. Não devemos fazer acepção de pessoas. Tiago diz que assim como nós vamos ter prejuízo com isso, aquela pessoa também vai ser. Então, a palavra do Senhor aqui no versículo 12 diz assim, ó, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Deus, ele deixa bem claro que o sofrer essa distinção acaba nos afastando do que ele tem para nós. Ageu disse que ao preparar o melhor, o Senhor sempre faz da maneira dele.
O Senhor, Ele deixa bem claro que na nossa vida Ele comanda, Ele faz o melhor e Ele não deixa que ninguém venha nos desprezar. Ageu disse que ele foi ajuntar madeira e pedras preciosas. Ele não, né? O meu pai, Zorobabel juntou o que o Senhor ordenou para fazer o templo que havia se destruído, para refazer o templo. Todavia, as pessoas olharam a aparência daquele lugar. Hoje, o Senhor está me direcionando por estas palavras, irmãos, porque o Senhor tem algo para revelar a vocês. E quando viram o templo, ou melhor, a segunda casa construída, olharam e desprezaram. E por que desprezaram? Porque acharam que ela tinha que ter a mesma beleza da primeira. Mas o Senhor, Ele é quem enche a casa. E o Senhor disse para aquele povo, quando Zorobabel construiu a casa, o templo, outra vez, o Senhor disse para aquele povo que a glória dele é que ia encher aquela casa, que era a glória dele que ia ser a beleza daquela casa. Ele disse que dele é a prata, dele é o ouro. Então, por que aquele povo não se atentou para o que o Senhor estava fazendo naquele lugar? Porque o Senhor tem as suas maneiras de fazer que nós muitas das vezes queremos entender, mas é Deus quem faz, não somos nós. O Senhor em Ageu diz que dele é a prata, dele é o ouro e que ninguém contenda, né? Ninguém venha contender com o que ele faz. Por que eu e você precisamos tanto estarmos buscando tantas coisas aqui na terra e deixando a casa dele, fazendo casas estocadas para nós morarmos, nos atentando a tudo que a terra nos dá, mas nos esquecendo do que o Senhor já preparou para nós? O Senhor deixa bem claro na palavra dele, ó, a glória desta casa, dessa última casa, será maior do que a da primeira. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, por que eu e você temos tanta preocupação? Quando nós vemos pregar a palavra do Senhor e dizemos que o Senhor é dono da prata, dono do ouro, temos que entender o contexto. O Senhor jamais desampara os seus. O Senhor jamais deixa sem recurso aquele que é fiel. O Senhor tem deixado você desamparado? Não. O Senhor disse que cuida de você em meio ao deserto, porque aquele povo caminhou no deserto 40 anos e as suas roupas não se rasgaram, os seus sapatos não diminuíram e também aquele povo não passou fome. Comeu do celeiro do Senhor o maná, que nós, seres humanos, hoje não sabemos e nunca vamos saber o que é esse maná do céu. O Senhor proveu água da rocha. Todavia, temos que ter cuidado, porque quando o Senhor nos dá uma ordem para tocar, é somente para tocar. Agora, quando o Senhor manda bater, aí a gente bate. Mas a rocha só vai dar água se a gente fizer da maneira que o Senhor... Não, às vezes ela vai jorrar água, porque Moisés era para tocar e ele bateu naquela rocha. Ela deu água, mas ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele viu, mas não colocou os pés lá. Muitas das vezes o que acontece com a minha e com a sua vida é isso.
Nós temos aquela ideia de que quem tem promessa não morre, mas a Bíblia não diz isso. Veja Moisés. Você, Moisés, vai levar o meu povo para a terra prometida, mas no meio desta caminhada, o povo murmurou. E o que era para ser 40 dias, ficou 40 anos rodeando no deserto, até que toda aquela descendência de murmuradores, ou melhor, que todos aqueles murmuradores ficassem no deserto, morressem, e ali somente a sua descendência entrou na terra prometida. Então, não é que nós não vamos morrer porque temos promessa. Nós temos que ter discernimento do que vem do Senhor e a maneira que é para eu e você fazer. Porque quando o Senhor disser que vai fazer, Ele vai fazer. Quando o Senhor disser que é da vontade dEle abençoar você, mesmo sem probabilidade nenhuma, com riquezas incalculáveis. Ah, mas da onde vai sair? Ah, mas como que vai ser? Eu já parei de me preocupar com isso, porque quem disse foi o dono de tudo. Ele dá estratégia, Ele mostra. Ele está me forjando, Ele está forjando o meu caráter, me preparando para receber o melhor. Por quê? Para que eu não lance fora, para que eu não desperdice e para que eu não venha murmurar e perder tudo que Ele me deu. O Senhor, Ele é provedor. Ele não faz acepção de pessoas como nós fazemos. Ele não nos deixa só, nunca vai nos deixar. Todavia, também aos olhos dele, agrada-se de nos dar alguém para caminhar junto. Que o Senhor prepare algo poderoso ou alguém maravilhoso para estar nos teus caminhos, assim como Ele tem cuidado de mim, que Ele cuide de todos vocês, que vocês recebam essa palavra e saiba que o Jesus, e o Senhor Jesus fará o melhor, porque Ele já disse, e eu amo dizer isso, que a palavra dele discerne a intenção que há no nosso pensamento e no nosso coração para nos dar o melhor. Não sejamos murmuradores nem dispersos. Vamos olhar pela palavra, andar pela palavra, viver a palavra, praticar a palavra para podermos receber o melhor. Porque dele, ele é dono de tudo. E ele disse que somos mais que vencedores e que tudo podemos no nome de Jesus. Eu prefiro dizer que eu creio num Deus que tudo pode e que me fortalece. E Ele faz o impossível acontecer. Não me deixa envergonhada, não me deixa confundida e não me deixa em situação complicada sozinha. Tudo Ele faz para que o nome dEle seja glorificado. Então, receba esta palavra, tome posse dessa promessa, porque Deus falou, Ele vai cumprir. Não deixe ninguém lançar palavras contrárias sobre a sua vida, nem entulho nos seus poços. Temos sim alguém para nos afiar, mas peça direcionamento do Senhor, discernimento para saber quem fica e quem não deve ficar, para que o teu crescimento seja maior e a forja aconteça mais rápido e que você, se estiver na olaria, saia daí resplandecendo, cheia da unção, do azeite e das preciosidades que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.